E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha hoje, conceitos fundamentais. Vem comigo. Bem, pessoal, quando a gente fala de conceitos fundamentais em química, a gente precisa lembrar, por exemplo, do número atômico, a identidade do átomo. O número atômico corresponde ao número de prótons no núcleo. É ele que identifica cada átomo na tabela periódica. Cálcio tem 20 prótons, então todo e qualquer átomo com 20 prótons é cálcio. Oxigênio tem 8, hidrogênio tem 1. Então, pessoal, a identidade do átomo é dada pelo seu número de prótons, ou seja, número atômico, é um sinônimo. Então, olha bem, em um átomo neutro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons, porque se o átomo é neutro, a carga positiva tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, o cálcio, o átomo de cálcio tem 20 prótons e tem 20 elétrons. Oxigênio, 8 prótons e 8 elétrons. Mas não esquece, tá? O conceito de elemento químico é importantíssimo. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos iguais. E o que são átomos iguais? São átomos que têm a mesma identidade. E o que são átomos com a mesma identidade? São átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, aquilo que eu falei no começo da aula. Todo átomo com 6 prótons no núcleo é um carbono. Pronto. Então, um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico, é chamado de elemento químico, certo? Importante essa primeira dicasinha, tá certo? Quem descobriu o número atômico foi Moseley, e Moseley é ele que é o pai da tabela periódica moderna. A tabela periódica que a gente vai estudar em breve é a lei de Moseley que vai reger essa tabela periódica. Então, pessoal, outro dado importante no átomo é o número de massa. A massa do átomo se concentra onde? No núcleo. Exatamente. E no núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. Então, quando eu falo o número de massa, eu estou indicando a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Aí você deve estar pensando, e o elétron, Gustavo? Olha, o elétron é muito leve. O elétron é praticamente desprezível. É pegar a massa de um próton e dividir por aproximadamente 1836. Ou seja, é muito pequena, é desprezível. Logo, a massa do átomo é a soma de quê? Da quantidade de prótons e nêutrons. Então, aqui em cima, pessoal, olha, aí o PAC recomenda colocar o número de massa, às vezes na esquerda, às vezes na direita, tá certo? Aqui embaixo, o número de prótons de cada elemento. Por exemplo, olha o urânio aí, 23592. Quantos prótons ele tem? 92. Quantos elétrons? Ele é um átomo neutro, então também tem 92 elétrons, porque no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. E qual é a massa? A massa 235. Gustavo, e como é que eu acho o número de nêutrons? Se massa é próton mais nêutron, então quem é o nêutron? A massa, que é 235, menos o próton, que é 92, dando 143. Só um detalhezinho, pessoal. Você pode estar se perguntando, Gustavo, como é que eu sei que o átomo é neutro? É porque ele não tem uma carga. Se ele tiver uma carga positiva em cima ou negativa, aí ele deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um íon, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha aí, o íon é quando eu tenho o desequilíbrio. No primeiro caso ali, olha, o cálcio 40, você tem o quê? Ele perde 2 elétrons, fica com carga mais 2. Ele é um cátion. Então, cátion é quem perde elétron. Vê bem, qual é a massa dele? 40. Qual é o número de prótons? 20. Só que ó, esse mais 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, quantos elétrons ele vai ter? 18. Então, pessoal, o cátion perde elétron. Como ele perde elétron, que é negativo, ele fica com carga positiva. Já que o cloro, olha, o cloro está ganhando um. O cloro é um ânion. Quem ganha é ânion. Se você ganha elétron, fica negativo, já que a carga do elétron é negativa. Então, quantos prótons você tem? 17. Mas você vai ter quantos elétrons? 18, porque ganhou um. Então, o sinal negativo, ganhei elétron. Sinal positivo, perdi elétron. Nunca, jamais você ganha ou perde próton, tá
tá certo? Então, não esquece isso. E existem as semelhanças. Que semelhanças? Por exemplo, esses três átomos, todos são hidrogênios. Um tem massa 1, o outro tem massa 2 e um tem massa 3. Então, eu chamo de prótio, ou hidrogênio comum, deutério e trítio. Eles são isótopos. Iso quer dizer igual, e topos vem de prótons. Então, eles têm o mesmo número de prótons. Interessante que na natureza, a maioria dos átomos estão na forma de isótopos, tá certo? Só que um deles sempre prevalece mais. Só que um deles sempre prevalece mais. No caso do hidrogênio, quem prevalece mais na natureza é o hidrogênio comum, o prótio, 99,99. Então, pessoal, na natureza, a maioria dos elementos estão na forma de isótopos, ou seja, com o mesmo número de prótons, mas com diferentes massas, logo, diferentes nêutrons, mas um é sempre mais abundante. A outra semelhança, né, que a gente pode identificar é que eles formam substâncias diferentes. Por exemplo, a água comum ela é formada com o hidrogênio comum, mas a água que tem deutério, que tem o hidrogênio de massa 2, ela é chamada de água pesada. Água pesada é a água que tem deutério, que tem o hidrogênio de massa 2, o isótopo do hidrogênio de massa 2. Ela não é metabolizada no nosso corpo, tá certo? Outra coisa importante da gente lembrar na nossa aula é a outra semelhança, isóbaros. Isóbaros são átomos diferentes, mas que têm a mesma massa. Então são totalmente diferentes, mas têm o mesmo número de massa. A outra semelhança, pessoal, que a gente encontra na química entre elementos e átomos são os isótonos. Isótonos, eles têm apenas o mesmo número de nêutrons. Olha aqui, ó. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Então, eles não têm nada em comum, apenas o número de nêutrons. Logo, suas propriedades também são diferentes. Então, pessoal, os isótonos, eles têm apenas o quê? O mesmo número de nêutron, não tem nenhuma semelhança. É bem interessante, né? Só pertencem aos mesmos elementos quem são os isótopos, porque o isótopo tem o mesmo número de próton, logo tem a mesma identidade. A gente também tem os isoeletrônicos, que são átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons, mas a gente vai ver em outra oportunidade. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Legal? Um beijo e até a próxima.